Fala. É isso aí, mais uma vez estamos de volta. O Críticas da Massa aqui, nossa resenha sobre política, sociedade, economia e muito mais aqui. Eu, Alípio de Araújo Neto, falando aqui com meu amigo Felipe Brito, direto aqui do nosso Botequim do Alípio. Botequim do Alípio aqui, esse cenário maravilhoso que nós conseguimos arrumar aqui. Felipe Brito, muito boa noite aqui falando com você. Ou boa tarde, ou bom dia. Depende da hora que você estiver vendo, né? O momento que você estiver vendo, pode ser de madrugada, pode ser de manhã. Cara, no meu canal tem muita gente que assiste de madrugada, cara. Às vezes eu fico acordado e muito comentário na madrugada. Se você está assistindo de madrugada, manda um boa madrugada. Se está assistindo bom dia, manda um bom dia. E um boa tarde se está assistindo à tarde. É isso? É isso aí. De manhã também, de manhã, de tarde, de noite. Qualquer horário, a internet te permite essa variedade aí de horários, essa multiplicidade de acessos. E nós vamos falar aqui hoje de algumas situações. A gente está com a pauta atrasada aí, que nós teríamos lives nas semanas anteriores, mas problemas técnicos nos impediram também de estar aqui. Mas vamos falar aqui hoje, tentar de uma forma resumida aqui, falar de alguns assuntos mais iminentes, mais atuais, mais urgentes, né, Felipe? São, no caso aqui, situação aqui que a barraco de família, né, o ratinho, né, Márcia da política aqui, Bolsonaro, ex-presidente Jair Bolsonaro, processando o presidente atual, Luiz Inácio Lula da Silva, por causa da acusação do Lula de ter sumido com os móveis do Palácio, da acusação do Lula em cima do Bolsonaro de ter sumido com móveis do Palácio do Planalto. Os móveis foram encontrados e agora o Bolsonaro, em retaliação, está processando, está dando início a um processo em cima do atual presidente Lula, né, por calúnia, né, difamação. Essa situação, né, a gente vê, né, deve estar com pouco problema o Brasil deve estar muito bem para os nossos, talvez, né, as principais lideranças, historicamente, a nível nacional aí do Brasil hoje, estarem com uma discussão tão complexa, tão profunda quanto essa da mobília, né? A situação do Brasil deve estar maravilhosa para a mobília ser o principal assunto aí aliás, não é o principal assunto para o Bolsonaro, né? Pelo menos hoje, depois o Felipe vai falar um pouco mais, mas é um assunto que deve ser muito importante, né? Para não dizer outras coisas aqui, ó. Cara, eu quero colocar uma. O Bolsonaro falou que vai processar o Lula. Só que o Bolsonaro falou que não vai processar ninguém. Porque ele falou assim, cara, eu não vou processar o Ciro. Ciro Gomes chama o Bolsonaro de ladrão. No canal do canal do de Cara Tapa, né? Cara Tapa. De Cara Tapa do Rica Perrone, isso mesmo. E ele fala, questionado justamente isso, porque o Ciro chama Bolsonaro de ladrão. Ciro Gomes. Todas as letras. Chama de ladrão com todas as letras. E o Bolsonaro foi perguntar, Bolsonaro, você não vai processar o Ciro? Olha só o que o Bolsonaro respondeu. É por isso que ele falou que não ia processar ninguém. Agora vai processar o Lula. Tem que processar, né? Se você está se sentindo ofendido, eu acho que não é só o Lula. Vamos lá, olha aí, ó. O Ciro Gomes veio aqui e te acusou textualmente de ter roubado, te chamou de ladrão. Eu falei, eita, Ciro, é ladrão porque eu vi, porque eu provo, porque tem documento, ele roubava dinheiro da gasolina. Eu falei, presidente, o senhor vai processar ele, o senhor vai explicar, o senhor realmente roubava dinheiro da gasolina? Por que não formaliza aí o processo, meu Deus do céu? Mas ele que tá te acusando, o senhor tem que processar ele. Mas, se for acusar todo mundo que fala de mim, eu tô morto. Mas o senhor roubou uma gasolina assim? É o que ele tá dizendo. O que é roubar a gasolina? Ele falou que o senhor saiu, que as notas que o senhor tinha de... Como é que era? As notas de posto de gasolina que o senhor tinha era para encher um barco e não... Não, nota de posto de combustível. Ou você apresenta, no meu tempo, nota ou a nota mensal. E tem meses que você gasta mais, gasta menos. Agora temos um limite para gastar. Tinha um percentual para gastar da verba de gabinete. Você pega um deputado, por exemplo, do Amazonas. Ele tem um gasto absurdo de combustível. Por quê? O transporte dele é de avião. E se hoje é particular, ele vai botar gasolina lá. E eu não estou longe disso daí. Estou longe dessa possibilidade de ter um absurdo de combustível.
Se eu não tenho é só fazer as contas. Se eu tivesse avião, eu poderia ter gasto. Você pode só fazer as contas. É um estado do tamanho do Rio de Janeiro, quantos litros foi gasto daquele meio dali para percorrer quantos quilômetros. Em cima disso, faz a denúncia. Agora, você pode ver, está me acusando de gasolina da verba de gabinete. Ah, pelo amor de Deus. Me acusa de mexer com emenda, Ciro. Sobre o Ciro Gomes... Eu não tinha visto esse negócio de emenda, não, gente. Eu não mexi no negócio de emenda, não. O negócio de emenda é complicado, né? A emenda, às vezes, é pior que soneto. O Ciro Gomes, na semana passada, ele falou uma coisa meio fora do prumo aí, né? Não tinha muito sentido, né? Semana passada, não, mês passado, desculpa. Que foi a questão da venda dos precatórios, né? Que, segundo o Ciro Gomes falou na CNN, que o governo vendeu precatórios. É preciso explicar que o governo não vende precatórios, o governo paga precatórios. Paga precatório. Quem vende é a pessoa que tem o direito de receber. Aí, né, teve aquela discussão toda em cima dos bancos, o presidente do Banco Central já informou que não tem essa quantidade toda, né, vendida aos bancos, né, só para, né, tentar se localizar, que às vezes também o Ciro Gomes fala um pouco demais. Eu até simpatizei um pouco com o Ciro Gomes em determinado momento, mas a gente tem que se lembrar também que ele, às vezes, fala mais do que... A língua dele é maior do que a boca, às vezes, né? Às vezes não, quase sempre. Mas é um cara muito inteligente, cara. E ele desafia o Bolsonaro e a resposta do Bolsonaro não me agradou muito, não. Tinha que ter processado ele, cara. Aí ele falou, mas o Ciro fala... Mas o problema é processar e o cara ter as provas, né? Então, justamente isso que o Ciro Gomes falou. Olha só. Cara, nesse aqui, ele não fala exatamente do roubo do Bolsonaro, né? Que ele fala ali da gasolina. Mas ele fala do roubo no governo Bolsonaro. Cara, uma coisa que ele fala aqui sobre essa venda para o BTG. Olha aqui. No debate do SBT, eu estava do lado do presidente da República. Ele falou o negócio de corrupção. Bolsonaro, anota aí. Você vendeu a carteira de créditos do Banco do Brasil de 3 bilhões e 700 milhões por 300 e poucos milhões de reais para o BTG. Eu disse o valor. BTG. Cara, quem está assistindo aqui agora, bota aí, fundador do BTG. Fundador. Quem você acha que foi o fundador desse banco que comprou um fundo de 3 bilhões por 300 milhões? Quem foi? O Ciro nem fala aqui. Você, então, que está assistindo, você pode pesquisar e coloca aqui nos comentários. Aproveita e tenta ser o primeiro a acertar. Isso aí. Eu disse quem fez, eu disse quem comprou, disse se saiu algum jornal, alguma linha. Por quê? Porque o BTG é um desses bancos, cara. Está tudo dominado, o único livre, enquanto eles não me matarem, o único livre contra esse sistema sou eu. Olha que tragédia, o único livre sou eu. Eu disse lá, Bolsonaro, tu vendeu os gasodutos e oleodutos da Petrobras, vê se pode, presta atenção aqui. A Petrobras tem aqui São Paulo. Então tem lá embaixo, na Baixada Santista, Cubatão, a refinaria gigante, produz lá o óleo diesel, produz gasolina, produz querosene de aviação, e aqui em cima está a grande cidade de São Paulo, que consome a gasolina e o óleo diesel. Para não ficar um monte de caminhão subir na serra, eles fizeram os gasodutos e os oleodutos. Então eles botam lá dentro, a bomba manda ver, isso sobe. Isso é um meio de transporte. Só quem usa isso é a Petrobras. E ela, sem isso, não tem como fazer as coisas subir a serra, a não ser dentro de caminhão. Então, ela fez esses gasodutos porque é muito mais barato para ela do que ficar alugando caminhão. Não é? Não é? Pois bem, o Bolsonaro vendeu todos os gasodutos e oleodutos e entregou para quem comprou um contrato de aluguel, que eles chamam take or pay, ou seja, eu vendo o gasoduto, mas como eu preciso usar, eu te alugo. E o valor do aluguel de 5, 6 anos, paga os gasodutos tudo e fica tudo de graça aqui para frente. Meu irmão, é uma roubalheira. Você não tem a ideia do tamanho. Mas por que não sai no jornal? Porque está tudo dentro do mercado. Existe um tipo de roubalheira que sai na denúncia. Um pastor exigiu uma barra de ouro para roubar não sei o quê. O Pazuello estava lá no ministério e roubaram na vacina, não sei o quê. Isso aí sai. Mas o que é corrupção grossa, em que o mercado financeiro é parte, isso não sai na imprensa. Cara, eu sou correspondente bancário. Eu trabalho com isso. Irmão, BTG é do Banco Pan. Banco Pan anuncia no Domingão do Hulk, irmão. Como é que você faz um
uma matéria para sair no Fantástico para denunciar o seu maior patrocinador? Me explica. Isso aí, Felipe Brito está falando. Não corresponde a como é que é? O BTG é o Banco Pan do BTG, cara. Não tem como. Deixa o Banco Pan, pai. Não, mas não tô falando do Banco Pan em si. E não tem nenhum crime aí. Isso que é foda. Eu não tô falando de crime. Não tem nada de errado. Não tô falando de crime, tô falando de... Cara, você não pode botar um cara que é dono de banco, né? Não tá mais no papel, mas todo mundo sabe que ele é o cara. É a mesma coisa de botar a raposa para tomar conta dos galinheiros, cara. Complicado. Botar um bancário, um banqueiro do Ministério da Economia. Cara, aí você fala, mas o Paulo Guedes é muito mais inteligente, é muito mais experiente. A gente não tem dúvida. Querer isso tudo mais do que o Haddad. Mas você entende comigo, se você tem um cara... Eu não sei, eu tenho dúvida. Eu nunca fiz a prova dos dois, né? Eu nunca botei lá para ver. Deixa eu ver. Cara, mas tipo assim... Isso aí. Você está dizendo, eu vou acreditar. O currículo, vamos botar... Todo mundo fala de currículo. O cara, apesar de que... É relativo, né? É relativo, né? O Haddad foi prefeito de São Paulo... Não, mas eu digo, ele fez, né, o curso dele de economia, né, na escola de Chicago. Eu estava conversando com um amigo meu que era do Chile, bolsonarista. Ele falou, cara, essa escola de Chicago é uma merda. Eu falei, por quê, cara? Você é maluco? Você vê a Grécia, escola de Chicago. Você vê, na época, você vê o Chile, destruiu o Chile, os caras tudo escola de Chicago. Mas o Chile era um país liberal. O que massacrou o Chile exatamente foi a política liberal que sacrificou a aposentadoria das pessoas. Você vê que essa política liberal que começou no Chile, começou lá no final dos anos 80, início dos anos 90, as pessoas, não, vai ser melhor. Começou um negócio meio melhorzinho, quando as pessoas que começaram a trabalhar naquela época começaram a se aposentar pelas regras que eles colocaram, acabou com a qualidade de vida das pessoas aposentadas. E virou essa crise no Chile, exatamente por causa disso. Cara, e o Brasil? Vamos falar de previdência? Rápido aqui. Fique à vontade. O bar é todo seu. O bar pode pegar uma garrafinha ali atrás. Pode pegar. Botequim. Cafezinho. Botequim do Alipe. Irmão. Esse copinho é café. Hoje, vamos lá. É vantagem pagar 2 salários mínimos hoje? Para você se aposentar com 2 salários mínimos? Quanto que eu vou contribuir para ganhar para um salário mínimo? Quanto? A alíquota é o dobro, praticamente, né? Para quem paga um salário em cima do INSS, um salário é 7,5. 7,5. Vamos ver aqui para quanto que paga para quem quer contribuir para 2 salários mínimos. Mas eu digo o seguinte, por exemplo, quem paga em cima do salário mínimo paga 7,5, aí passou um pouco, vai pagar um pouco a mais ali, 9, né, dependendo da faixa ali, vai pagando por faixa, 9%, também 12%, cara, chega a 14% no total. Aí tá você e sua mulher para se aposentar, é mais fácil para quem não trabalha de carteira assinada, é autônomo, é mais fácil você pagar, né? Claro que na intenção de você ficar com a mulher para a vida toda ou para a família, né? Eu digo para a família. Você paga o seu INSS de um salário e sua mulher também. E quando se aposentar, é melhor você ter 2 pessoas aposentadas pelo INSS ganhando um salário mínimo do que ter uma pessoa que ganha 2 salários. Por quê? O grande problema agora é a valorização do salário mínimo. Porque o salário mínimo, ele valoriza mais do que quem ganha... Pô, às vezes você ganha R$1 acima do salário mínimo. Teve quase 7% para o salário mínimo. Para quem ganha mais de um salário mínimo, 3,71%. Teve época de ter 19% de aumento para o salário mínimo e 6% de aumento. Assim, mais de 10% de diferença. E aquela velha história, cara. Todo mundo aqui já ouviu falar, alguém que é aposentado, você pergunta, quem recebe mais do salário mínimo. Ele sempre vai falar, cara, eu ganhava 3 salários mínimos, hoje eu recebo 1,5. Eu recebia 2, agora estou recebendo 1. Então é mais fácil ter 2 salários dentro de casa, que esse salário, os 2 salários, meu, vai sempre ser mínimo, e o da esposa, no caso aqui você está representando a esposa, vai ter o segundo salário.
Então, quando tiver uma valorização do salário mínimo, os 2 salários, vocês sempre vão continuar recebendo 2 salários mínimos. Não necessariamente, se eu tenho 2 salários mínimos, daqui a 10 anos eu já estou recebendo 1,5. Hoje ainda é possível uma solução melhor, que é você talvez abrir de repente um MEI, que você vai ganhar um salário mínimo quando se aposentar de qualquer maneira, e a diferença que você ganhar além, você pode pagar uma previdência privada e você vai ter um rendimento maior. Agora, as previdências privadas, elas têm uma segurança momentânea, né, atual. É uma... do Banco do Brasil, da Caixa. É que você... É melhor até, né? Bancos estatais são teoricamente mais seguros, mas porque a economia hoje, principalmente hoje, que você tem essa situação aí de iminência de uma crise global, até de uma guerra mundial, que é iminente mesmo, né? É uma coisa real hoje, coisa bem real, bem factível. Você não sabe como é que vão estar as instituições financeiras daqui a 10, 15 anos, né? Mas hoje ainda é viável, é mais viável você ter uma previdência privada do que você depender de ter dois ou 3 salários pelo INSS. Não, e o legal de ter previdência privada são 2 locais, um público e um privado. Se um der ruim, você tem o outro, né? É bom ter sempre opções, né? Ainda mais em situações de cenários de crise tão iminentes assim, é bom você ter opções, né? Cara, por isso que a galera tá migrando também muito para criptomoeda, essas coisas assim também. E é algo também que, cara, aí você consegue. Nada te garante. Se hoje você tomar uma volta do criptomoeda, você vai procurar quem para processar? Vai ficar via navios, né? Não tem como processar. Não é regulamentado, muitas vezes. Ou você pode procurar a embaixada da Hungria, de repente. A gente quer falar sobre isso ou vai pro próximo vídeo? Cara, eu acho que... O pessoal tá reclamando aqui, tá perguntando se o processo do Bolsonaro ele tem provas ou ele só tem convicções contra o Lula, né? Vice-versa. Quem? Isso é uma piada fraca. Piada fraca. Fala, fraca! Olha só, você fica brincando. Não se deve brincar com uma coisa séria. Tá ok? Imóveis da República, né? Cara, mano, vou te falar. Sério, os caras arrumam briga para saber onde tá móvel, para não tá. A Michele chora, diz que tava um móvel em tal lugar e fala que Deus vai castigar. Mano, cara, não, é sério, cara. Eu vou ser bem... Agora, a gente brinca pra caramba. Eu sou um cara muito sério. Não, mas, cara, isso tá me incomodando muito, essa questão. Tudo é Deus no meio. Senhor, não sei o que. Ora, cara, eu fiquei muito puto. Ó, você não votou no Bolsonaro, mas eu votei. Hã? Eu votei no Ciro Gomes. Eu votei no Bolsonaro no segundo turno. Fiz campanha para Bolsonaro em 2018. Em 2022 não fiz, mas votei no segundo turno. No primeiro turno não. Também não votei no Ciro. Mas questão de... Oportunidade. Eu tive a oportunidade de votar no Ciro, não votei. Mas nunca tive vontade também de votar no Ciro, não. Mas, agora, assim, o que me deixa muito chateado, como evangélico, né? Assim, não sou frequentador mais de igreja. A partir do momento que a política se tornou um ponto muito mais alto do que Deus dentro da igreja. A partir do momento que Bolsonaro começou a ser mais falado do que Jesus, cara. Não acredito. Foi. Não acredito. Assim... Você está me dizendo que, por exemplo, que tem igreja... Tem igreja. Eu posso falar... Aqui no Brasil... Em Niterói. Que aqui no Brasil chama a esquerda de comunista, que o comunista vai tudo para o inferno e vai para a Venezuela apoiar o governo do Maduro. Tem isso? Não acredito não. Então... Não acredito não. Eu fiquei muito chateado. Eu fui com uma pessoa... Não vou... que era da Ubanda, né? Vamos lá conhecer minha igreja, tal. Você vai gostar. Cara, uma semana antes da eleição do segundo turno. E começa aquela oração, aquela pregação e tal, porque o Messias, não sei o quê, não, porque a gente não tem que misturar política. Cara, no final do culto, cara, na hora de ir embora, na hora de fazer o apelo, né? Tem um apelo lá de conversão, né, para no final, quem se sentiu no coração, levanta a mão, né, para orar por você e vem aceitar Jesus. Cara, no final do culto, eu ouço assim:
Ó, gente, domingo que vem, eleição. Vamos lutar para manter o nosso presidente lá. Eu votei no Bolsonaro. Votou por causa disso? Não. Você tinha suas próprias convicções. Mas eu tinha mais próprias convicções. Eu, independente. A pessoa que foi comigo era bolsonarista. Ela falou, cara, eu tô decepcionado. Eu nunca imaginei que ia vir na igreja e ia ver um pastor subir no púlpito e pedir voto para um político. Ah, mas eu nunca me envolvi. Aí, 2 semanas depois, parece ele, a família dele lá na Alvorada, cara. Mas eu nunca me meti com política, cara. Se gritar, é porque se vergonha o nome de Deus, cara. Eu saí envergonhado da igreja. Nunca mais voltei. É uma igreja onde eu me batizei e, cara, não cabe mais ali, não cabe mais esse tipo de discussão na política, na igreja, né? Não cabe mais esse tipo de discussão. Acho que tem que acabar essa parada, vou levar Jesus pro palanque. Pô, você vê. Cara, eu vou falar que se... Manere nas suas palavras. Cara, não, aí as pessoas ficam me cobrando. Por que você não foi para Paulista? Primeiro que eu não vou atrás de Bolsonaro. Você não foi para Paulista? Aí eu vi, cara, quando chega lá na Paulista, aí teve gente que saiu do Rio de Janeiro para ir para Paulista. Aí você chega na Paulista, quem tá lá na Paulista? Silas Malafaia. Pô, o carioca que vai para Paulista assistir Silas Malafaia, é só ir aqui na igreja dele, ver ele ali pregando ali, que é a mesma coisa. Silas Malafaia e Valdemar Costa Neto. Cara, eu ir para Paulista ver Valdemar ou ir para Paulista ver Lula é a mesma coisa. Me diz a diferença do Lula pro chefe do Bolsonaro. Lula é do Nordeste. E o Lula foi preso no Mensalão? Não. O Valdemar foi. Ele não sabia de nada. O Valdemar foi preso, ficou 3 anos. Que isso, rapaz? Valdemar, o chefe do Bolsonaro, e disse que não, o Bolsonaro é engraçado, cara. Eu fico puto, cara. Eu quero que algum bolsonarista fale assim, cara, você tá errado. Eu comento que você tá errado. Valdemar não foi preso, era inocente. Por quê? Se o Valdemar tá falando a verdade... Tinha prova contra o Valdemar? É porque o pessoal prende, né? Sem prova. Pelo menos dizem, né? Tem prova. Não tem prova. Ele é réu confesso. Quem tem prova? Réu confesso. Réu confesso. Não é que tem prova, é réu confesso. Ó, nunca existiu mensalão. O que existiu foi Caixa 2. É totalmente diferente. É isso, cara. O Bolsonaro é mentiroso? Porque o presidente do PL chamou o Bolsonaro de mentiroso. Quando o Bolsonaro vai e fala assim, ó, olha só que escândalo! Eu fui citado... Ele falou, eu conheci o Bolsonaro assim, fui citado no Mensalão. Aí você assistia, olha só, fui citado como o único que não aceitou dinheiro. O resto, tudo bandido. E esse tudo bandido, no meio está o presidente. Está o presidente. Você votaria num presidente ex-presidiário? Não. Mas eu não estou falando desse presidente que você está achando, que é o Lula. É o presidente do partido do Bolsonaro. O presidente do partido que tem o líder do partido do Bolsonaro, do PL, é Altineu Cortes. Altineu Cortes. Nosso vizinho aqui. Eu não tenho nada contra o Altineu. Todo mundo gosta do Altineu aqui, cara. Só que tem o seguinte. O Altineu é do PL. 2014, 2016, 2 eleições antes do prefeito do PL, que ganhou, meu vizinho, esse era meu vizinho de rua mesmo, Neilton Molim, que era do PL, que foi preso por corrupção. O prefeito que era do PL foi preso por corrupção, de São Gonçalo. Só que 4 anos antes, o PL concorreu como Neilton Molim de vice pelo PL, e o atual líder do PL, do partido Bolsonaro, concorreu como prefeito. Pelo PL? Pelo Podemos?
Qual partido? Foi algum partido de direita? Não. Qual partido? PT. Pelo PT? Então, mas esse cara, eu tô mentindo, gente. Aí joga no Google, Altineu Corte e Lula, vai aparecer o Santinho. Ele e Lula lá. Hoje, Lula lá. O Altineu chegou a ser, foi filiado ao PT, né? Foi candidato pelo PT. Foi candidato pelo PT. Aí não muito longe, mas isso é passado. Acabou. Acabou, o PL agora é de direita. Aí chega a eleição, 2020, eleição. O PL foi, em 2002, fez parte da... Você vai fazer isso mesmo? Pode falar? Acho que não pode falar que pode falar que ele teve o vice do Lula. Não, então calma aí. Então você está me dizendo tinha o vice que em 2002 quem comandou o Brasil junto com o PT foi o PL. Foi o PL. Quando teve o mensalão, aí Fala um pouquinho mais tarde. O saudoso Zé de Alencar teve que deixar o PL por causa do mensalão. O PL acabou quando o Valdemar Costa Neto foi preso. O José de Alencar saiu e foi para o partido lá do... Esqueci o nome. Era o PR... Acho que era o PRB, né? Era o Partido Universal lá. Né? Aí ele foi, trocou lá... É o PR. É o PR, isso mesmo. É o PR. Partido Republicano. Republicano, e foi lá... 10. Tinham 3 partidos, agora eu tô meio calma aí. Não, mas esse partido... PRB, PRP. Mas esse partido PR, o Partido Republicano, é o 10. Que é o partido do Tarcísio. Isso mesmo. Que apoia o Lula. Agora ele está meio dividido, que ele recebe... ele que tem ministério do... meu Deus! Ciências humanas são muito mais complexas do que ciências exatas. Caraca, não são exatas, cara. Cara, é assim... Aí as pessoas falam assim, pô, mas você tá... Gente, não tem como dar certo. Valdemar e Lula, PL e PT... Não pode ser diferente, porque saíram da mesma célula. É o mesmo núcleo. É o mesmo DNA. Então, assim, eles podem se espalhar. Mas sempre vai ter a origem ali. Tem um pai. O papai de todos, quem é? O PT. PT! Pai de todos. Pai de todos. Pronto. Papai de todos. No final de tudo, tá todo mundo junto com o Lula. É PRB. PRB. Partido Republicano do Brasil. Brasileiro. Agora é o PR. Deve ser também. Era ligado à Igreja Universal. Era porque depois eles viraram republicanos. Virou PR. O partido que apoia o Lula apoia o Bolsonaro. PRB, depois virou PR. Aí você vê, União Brasil no Rio de Janeiro, no qual eu vim, né? A candidata apoiou, a metade apoiou o Bolsonaro, a outra metade apoiou o Lula. Tanto é que... A União Brasil não estava muito unido na eleição. Não estava unido. Por exemplo, União Brasil... moralmente, deveria apoiar o Bolsonaro. Moralmente. Por quê? O que seria União Brasil sem o PSL? União Brasil é a junção do PSL, que não era nada, não tinha ninguém, e o Bolsonaro colocou lá quantos deputados? 60 e pouco, 70 deputados. E se juntou com democratas e formou a União Brasil. Mas se só tornou o maior partido do Brasil naquele ano, naquela legislatura, por conta do PSL, cara, do Bolsonaro. Aí o Vaguinho do Rio de Janeiro era do União Brasil, apoia o Lula, o vice apoia o Bolsonaro, o Lula ganha, o Vaguinho vai para o PT, né? Não. Vai para onde? Republicano. Que é o partido do Tarcísio que apoiou o Bolsonaro. Mas que era o do vice do Lula em 2006. Mas pode votar no Lula que vai acabar com tudo que o Bolsonaro fez. O Freixo mandou agradecer, você viu? Agradeço a todos que votaram no Lula, que vocês ajudaram a desvendar os mandantes da morte de Marielle. É isso. Oportunidade de ouro para o Rio de Janeiro. Uma luz no fim do túnel, né? É isso aí, gente. Quem não tem dinheiro, conta história. Mas é mentira, gente. Joga no Google aí que você não vai ver que tudo que a gente falou aqui é mentira. Nem confere no Google, não. Pô, cheguei a quebrar o dente aqui. Um abraço. Fica com Deus aí. Vamos continuar. Vamos aproveitar aqui o nosso cenário aqui. Vamos lá. Sensacional o cenário. Valeu. Aproveita, se inscreve, aproveita que está de graça. Ao contrário da taxa básica de juros, está 10,75%. Caiu. Está mais baixo que estava mês passado, mas ainda está alta.
Ainda não consigo pegar o empréstimo para saldar minhas dívidas. Por favor, Banco Central, abaixe mais um pouquinho. Mas aí a gente Chegar conta a outra 7. história da Inadimplência. Ó, Vamos falar sobre isso no próximo vídeo? próximo vídeo. Um abraço aí. Valeu. Tchau, tchau.